Olá, meus queridos, meus amores, prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Vamos estudar agora, tá? Nosso querido pêndulo simples. Olha que assunto massa. O que é um pêndulo simples? Basicamente é uma esfera, tá pendurada em algum lugar, num teto, por exemplo, por um fio. E esse fio aqui, meus amores, tem comprimento L, ó, tá vendo? E o pêndulo está oscilando, né? Tá indo, tá voltando. Esse movimento oscilatório. Vou estudar o pêndulo simples, né? Para esse ângulo aqui, ó. O ângulo que esse fio faz com a vertical alfa para ângulos entre 0 e 10 graus, tá? Esse ângulo entre 0 e 10 graus, que não é um ângulo muito grande, a gente pode dizer que esse pêndulo ele tem pequenas amplitudes, ele não vai muito longe, sabe? Para ângulos entre 0 e 10 graus, que constituem um pêndulo simples de pequena amplitude, a gente pode afirmar, pode provar que ele é um movimento harmônico simples. Pronto. Então, tudo que a gente vem falando até hoje das aulas de movimento harmônico simples serve para um pêndulo simples. Beleza, pessoal? Não tem mistério não. Por exemplo, quando essa bolinha chegar aqui, ela para inverter o sentido. Quando ela para inverter o sentido, quanto é a velocidade dela? Zero. Muito bem. Ela para inverter o sentido. Quando ela chega na outra extremidade, a velocidade dela de novo é zero, porque ela para inverter o sentido. Quando chega nesse ponto mais baixo, à medida que essa bolinha, que essa esferinha vai descendo, a gravidade vai atuando e ela vai acelerando. Toda a energia que é acumulada na bolinha, energia potencial gravitacional, porque ela vai ter uma altura, ela vai se transformando em energia cinética, energia de movimento. Quando essa bolinha chegar aqui embaixo, toda a energia potencial gravitacional se transformou em energia cinética e ela atinge a velocidade máxima. É exatamente assim movimento harmônico simples, né? Nas extremidades a velocidade é zero e exatamente no centro da trajetória é o ponto em que o corpo em MHS atinge a velocidade máxima. Pronto. O pêndulo simples é um exemplo de movimento harmônico simples, desde que esse ângulo daqui esteja entre, tá aqui para vocês, ó, entre 0 grau e 10 graus. Ou seja, isso caracteriza pequenas amplitudes. Para pequenas amplitudes, o pêndulo simples pode ser considerado, sim, um movimento harmônico simples. Tá bom, pessoal? De boa, tranquilo? Vamos lá. A minha pergunta é, você sabe como se calcula o período de oscilação de um pêndulo simples? Ou seja, o que é período? É o tempo de ida e volta. Quanto vale esse tempo para um pêndulo simples? Vamos calcular quanto é que vale esse período? Vou botar aqui, ó. T maiúsculo quer dizer período. Nesse caso aqui, né, tempo de uma oscilação completa, tempo de ida e volta. Quanto vale quando o pêndulo simples é um movimento harmônico simples? Nessas condições aqui desse ângulo alfa, tá? Um ângulo que o fio forma com a vertical, beleza? Cuidado, viu? Esse fio daqui, ó, para ficar bem claro, ele tem o mesmo tamanho que esse fio aqui, ó, L. Pode não parecer, mas eles têm o mesmo tamanho. Não é o mesmo fio? Isso é muito interessante. Por exemplo, se eu pegasse esse pêndulo simples e levasse lá para a Lua e ele estivesse lá oscilando, será que lá, para ele gastar uma oscilação completa, ele ia gastar mais tempo ou menos tempo? Não é? Pela lógica, né? Lá como a gravidade é menor, ele vai mais devagar e vai gastar o quê? Mais tempo, né? Vai ser um período maior. Quando a gravidade for menor, o período vai ser maior, entendeu? Agora, se eu fosse levar esse cara para um planeta de gravidade grande, maior do que a da Terra, a gravidade ia puxar para baixo com mais força, né? Puxando para baixo com mais força, ele vai oscilar mais rápido, ou seja, o tempo de ida e volta vai ser menor. Sacou a ideia? Entende que o pêndulo, que o período do pêndulo, o tempo de ida e volta depende da gravidade. Eu vou te mostrar como é essa dependência. Outro exemplo, se esse fio esticar, for maior, for grande, será que a ida e a volta do pêndulo vai gastar mais ou menos tempo? Vai gastar mais tempo, claro. Quanto maior esse fio, ele vai gastar mais tempo para ir e voltar. Então, o período de oscilação do pêndulo também depende do comprimento do fio. E se o fio for pequenininho, ele vai e volta em mais ou menos tempo? Em menos tempo. Se o fio for pequeno, ó, ele vai e volta, fica indo e voltando bem rapidinho. Pequeno fio, menor período de oscilação. Gasta menos tempo para ir e para voltar. Entendeu, pessoal? Você vai ver que eu vou demonstrar agora que a fórmula do período, né, que é o tempo de ida e volta do pêndulo simples, ela obedece essa lógica daqui. Ó. V. Pêndulo vai ser, período do pêndulo simples vai ser 2π raiz, que multiplica a raiz de L sobre G. Onde esse L é o comprimento do fio do pêndulo simples e G é a gravidade. Você está percebendo uma coisa interessante aí?
Perceba que não importa quem seja a massa, não importa quem é a massa da bolinha que está pendurada no pêndulo simples, não importa. Aqui não aparece M de massa, então não depende de massa. Posso botar um corpo aqui de 2 gramas ou um corpo de 1 quilograma, claro, né? Desde que não rompa o fio. Se eu botar aqui um corpo aqui de 1 quilograma ou um corpo de 2 gramas, e eu não mexer no tamanho do fio e não mexer na gravidade, o corpo vai e volta no mesmo tempo. Não importa o peso dele, não importa a massa dele. Tá bom, gente? Pronto, vamos demonstrar aqui essa fórmula, mostrar a historinha dela, de onde ela veio. Existem várias maneiras de fazer isso, tá? Eu vou fazer por energia. É muito lindo, a ver? Vou traçar aqui embaixo, tá? Vou traçar aqui uma reta horizontal imaginária para medir as alturas. É o meu nível de referência. É só para medir as alturas, como se fosse o solo, tá bom? E aqui você percebe que tem uma altura, tá vendo? Tem uma altura chamada de H. Não sei que é essa altura, eu vou descobrir que é essa altura, tá bom? E a gente sabe que o movimento harmônico simples é um movimento conservativo, ou seja, a energia mecânica se conserva. A energia mecânica nesse ponto aqui é igual à energia mecânica nesse ponto aqui. Curiosidade, esse ponto central eu vou chamar de posição zero, e esse ponto mais afastado, essa distância mais afastada da origem, no movimento harmônico simples a gente chama de amplitude A. E aqui, nesse outro extremo esquerdo, vou chamar de menos A, tá bom? Isso é um movimento harmônico simples, né? Como a gente está acostumado. Movimento entre A e menos A. Amplitude positiva, amplitude negativa. E aqui no ponto médio, aqui no centro, né, da trajetória, está o ponto zero. Pronto. Como o movimento harmônico simples é um movimento conservativo, o trabalho que vai atuar aqui é o trabalho de uma força conservativa, é o trabalho da força peso, da força da gravidade, a da força da atração, que é a força com que esse fio puxa o bloco, a tração não realiza trabalho aqui, tá? Quem vai realizar trabalho de fato para deslocar essa bolinha no seu movimento oscilatório é o trabalho da força-peso. A força-peso é uma força conservativa. Você lembra quais são as forças conservativas? Basicamente são 3, né? É a força-peso, força elástica e força elétrica. Pronto. Como só está atuando aí o trabalho de uma força conservativa, é porque o movimento é conservativo. Todo movimento harmônico simples é assim, é um movimento conservativo. Então, eu posso dizer que a energia mecânica dessa bolinha no ponto de amplitude A é igual à energia mecânica dessa bolinha quando ela passar nesse ponto aqui mais baixo, no ponto zero, que está exatamente no meio. É o ponto em que a velocidade é máxima. É o ponto que eu levaria aqui o maior choque, ó. O maior impacto, pá, porque aqui a velocidade é máxima. Pronto, a energia mecânica é a mesma nesse ponto e nesse. E como é que acha a energia mecânica, Ronaldo? Fácil. É só você fazer energia cinética mais energia potencial. Então, vou escrever aqui para você lembrar. Ó. A energia cinética mais energia potencial no ponto A é igual, que é esse ponto aqui de amplitude, tá? Esse ponto de maior distância em relação à origem, é igual à energia mecânica no ponto do meio, no ponto zero. Posso chamar de zero aqui, que é a energia cinética mais a energia potencial. Isso é energia mecânica, energia total. Por isso que a gente soma energia cinética mais energia potencial. Tudo bem até aí, pessoal? Me diga aí. Aqui no ponto A, ele não para inverter o sentido, para. A velocidade é zero. Se a velocidade é zero, qual é a energia que é zero? Energia cinética, muito bem. Energia cinética é energia do movimento. Se a velocidade é zero, energia cinética é zero. Então só vai ter energia potencial, que é a energia acumulada na bolinha devido à sua posição. Nesse caso aqui eu não tenho um sistema elástico, eu tenho uma altura. Então eu tenho uma energia potencial gravitacional, cuja fórmula, você lembra qual é? mgh. Muito bem, energia potencial gravitacional, porque tem uma altura em relação a esse nível de referência que eu estipulei, é mgh. O negócio é a gente achar essa altura. Vamos achar já já. Continuando. Igual. Essa bolinha, quando chegar aqui embaixo, ela vai passar com uma velocidade aqui embaixo, né? Então ela tem energia cinética, porque tem velocidade. E tem energia cinética máxima, que a fórmula é mv ao quadrado sobre 2. E essa velocidade aqui é a velocidade máxima, que passa aqui, exatamente aqui no centro. Isso é movimento harmônico simples, beleza, pessoal? Mas, energia potencial gravitacional, que é a energia que depende da altura. Aqui, quando ele passar no ponto mais baixo, esse corpo tem altura? Não tem. Em relação a esse nível, se a bolinha está no próprio nível, a altura dela é zero. Se a altura dela é zero, a energia potencial gravitacional vai ser quanto? Zero. Por isso que eu escolhi estrategicamente esses 2 pontos. Porque são pontos que eu conheço, que nós conhecemos muitas informações. Aqui ele para inverter o sentido, velocidade zero, energia cinética zero. E aqui ele não tem altura em relação a esse nível. Então aqui a energia potencial gravitacional é zero. Pronto. Sobrou isso daqui.
Tem massa de um lado, massa do outro. Posso cancelar. Ó. Tchau, tchau. Sobrou que G vezes H é igual a V ao quadrado sobre 2. Temos que achar essa altura. Aí, como é que eu fiz para descobrir o valor dessa altura? Vê se você entende o meu passo a passo. É muito lindo, eu acho. Eu peguei essa bolinha aqui no ponto mais alto e tracei para cá um segmento de reta horizontal, formando 90 graus. Ó. Olha que lindo. Pronto. Formamos aqui o nosso querido triângulo retângulo. Olha que lindo. E aqui tem um ângulo alfa, que está entre 0 e 10 graus, tá? Lembre que o pêndulo simples, ele tem pequenas amplitudes, por isso que ele é um movimento harmônico simples. Aqui eu tenho uma hipotenusa, que é o tamanho do fio que eu estou chamando de L, e aqui o fio todo é L. L é daqui para cá, ó. L e L. Joia, pessoal? E aqui eu tenho esse cateto, que está na frente do ângulo alfa. Ele está sem o ângulo alfa, então ele é L, é a hipotenusa, vezes o seno de alfa, esse cateto. E esse cateto aqui, ele não está colado com alfa, ele não está com alfa, então ele vai ser a hipotenusa vezes o cosseno de alfa. Então vai ser L cosseno de alfa. Esse pedacinho daqui, ó, é L cosseno alfa, entenderam? Todo cateto é sempre a hipotenusa vezes o seno ou cosseno de um ângulo. Vai depender se está longe do ângulo, você bota o seno do ângulo que ele está longe, e aqui você vai botar cosseno, porque ele está colado com o ângulo. Então, hipotenusa vezes cosseno. Hipotenusa é L, vai ser L cosseno de alfa, tá bom? Espero que isso esteja bem claro para você. Em aulas passadas eu detalhei bastante isso, mas é sempre bom a gente fazer uma revisão, né? Pronto, então me ajudei. Nosso objetivo é achar essa altura daqui agora, tá bom? Veja, aqui é L cosseno de alfa, e isso tudinho é L, que é o comprimento do fio. Quem vai ser a altura, que é esse pedacinho aqui? Bem, essa altura vai ser L, que é o fio todinho, o comprimento do fio, tirando quem? Tirando o L cosseno alfa, que é esse pedaço. Se eu pegar L e tirar L cosseno alfa, eu descubro a altura. Pronto, vem para cá comigo, ó, passo a passo. Quem vai ser essa altura? Vai ser o comprimento do fio, menos esse cateto daqui, ó. Se eu pegar L, que é o fio todo, e tirar esse pedaço daqui, eu vou achar a altura. Entenderam? Então é menos L cosseno de alfa. Pronto, o que eu posso fazer aí? Vamos passo a passo. Eu posso botar o L em evidência, fatoração por evidência. Aí vai ficar assim, L por L dá 1, menos isso dividido por L vai dar cosseno de alfa. Pronto, botei em evidência. Deixa eu botar aqui um colchete, deixa aqui que já tem um parêntese, dá um colchetezinho. Pronto. Só que você lembra o que é 1 menos cosseno de alfa na trigonometria? É exatamente a relação que tem a ver com arco metade. Ronaldo, lembra a gente o que é arco metade? Lembra agora, deixa eu botar aqui, ó. Arco metade. A gente viu isso na aula anterior. Vamos relembrar. O arco metade é isso, ó. Vê, 2 vezes seno ao quadrado de alfa sobre 2 é igual a 1 menos cosseno de alfa. Pronto. Como aqui tem alfa sobre 2, esse ângulo aqui é a metade desse, a gente chama arco metade. Esse ângulo aqui é o arco metade desse arco. A gente pode chamar arco ou ângulo nesse contexto, tá bom? Então eu vou substituir. 1 menos cosseno de alfa é igual a 2 seno ao quadrado de alfa sobre 2. Se você um dia fizer a faculdade de física ou de exatas, você vai trabalhar com um assunto chamado de integral. E muitas integrais a gente resolve quando a gente conhece essa relação daqui, ó, chamada de arco metade. Ela ajuda bastante. E vai nos ajudar aqui também no assunto pêndulo simples. Tá bom, gente? Vamos substituir. Aí H vai ficar L que multiplica. Quem é 1 menos cosseno de alfa aqui? 1 menos cosseno de alfa é 2 que multiplica seno ao quadrado de alfa sobre 2. Pronto, substituindo, certo? Só que veja, esse ângulo aqui, ele está entre 0 e 10 graus. Quando o ângulo está entre 0 e 10 graus, a gente pode falar que o seno do ângulo é praticamente igual ao ângulo em radiano. Olha o que eu estou explicando. Veja, relembrando, isso também foi na aula passada, mas é muito relembrar. Quando o ângulo está entre 0 e 10 graus, quando ele for maior que 0 e menor que 10, que é a minha hipótese daqui, tá? A gente conclui que o seno desse ângulo é igual, praticamente igual ao próprio ângulo. Agora isso quando o ângulo está na unidade radiano, tá bom? Aqui está em grau, a gente passa para radiano e isso aqui é válido. Seno de alfa é praticamente igual a alfa, isso em radiano. Vimos isso na aula passada até. Só que radiano tem uma definição. Qual é a definição de radiano? Olha para cá. Enxerga isso daqui, ó. Veja, isso daqui, tá vendo? Ó, isso daqui é como se fosse... Eita, ficou bagunçado, mas você vai entender. Isso daqui é como se fosse um pedaço de uma grande circunferência, entendeu? Então você pode dizer que o ângulo radiano, ele é o tamanho do arco que ele está enxergando. Esse daqui, ó. Quanto vale o tamanho desse arco? É a amplitude, ó. A própria amplitude. A
dividido pelo raio. Quem é o raio? Isso aqui é uma grande circunferência, imagine, então aqui, isso aqui é o próprio raio. É o tamanho do comprimento do fio. Pronto. É o arco, é dividido pelo raio. O arco aqui é a própria amplitude A, dividido pelo raio, que é o próprio L. Pronto. Olha que legal isso daqui, massa. Isso só pode fazer quando o ângulo está entre 0 e 10 graus, que é o nosso caso. Tá bom, pessoal? Vamos substituir essa aproximação aqui. Você me ajuda? Vamos lá com calma. Então, H vai ser L que multiplica duas vezes. Preste atenção. Então, o seno de alfa sobre 2, se alfa está entre 0 e 10 graus, alfa sobre 2 com certeza está entre 0 e 10 graus. Então, se está entre 0 e 10 graus, o seno de alfa sobre 2 é o próprio alfa sobre 2, é o próprio ângulo, como eu expliquei aqui. O que tiver aqui, eu boto aqui, desde que esse ângulo esteja entre 0 e 10 graus e eu esteja trabalhando em radiano, tá bom? É o que eu estou fazendo aqui. Então, o seno de alfa sobre 2 é o próprio alfa sobre 2. Isso aqui está elevado ao quadrado. Então, vou botar aqui, ó, ao quadrado. Isso vai dar o quê? Vamos fazer a continha. Vai ficar L vezes 2, alfa ao quadrado, elevando os 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. Posso simplificar esse com esse, aí vai ficar assim, L vezes alfa ao quadrado sobre 2. Só que alfa não tem que estar em radiano? Tem. Quem é o alfa em radiano? A gente explicou agora que é a amplitude dividido pelo comprimento do fio. Então isso vai ficar assim, a altura vai ser L sobre 2 vezes alfa ao quadrado. Quem é alfa? A sobre L. Ó. Só que não é A sobre L ao quadrado, então vai ficar A ao quadrado sobre L ao quadrado. Olha que lindo! Posso cancelar esse com um desse aqui. L ao quadrado é L vezes L. Cancela um desse com um desse. Vai sobrar A ao quadrado sobre 2L. Tu já pensou se um dia isso cai numa prova que tu faça? Uma prova mais complexa. Uma prova do ITA, se você quiser fazer um dia. Uma prova de astronomia. E ele dependa dessa altura para saber, para você fazer um problema de física mais complexo. Olha, eu estou lhe ensinando. Quanto vale essa alturazinha desse ponto mais alto em relação a esse nível horizontal que passa pelo ponto zero? Ela vale A ao quadrado, amplitude ao quadrado, dividido por 2L, onde L é o comprimento do fio. Beleza? Pronto. Agora eu posso voltar aqui para a energia mecânica e, enfim, achar quanto vale o período do pêndulo simples. Deixa eu pegar outro papel aqui, tá? Para você entender bem com calma. Vá para cá. Veja bem. Me ajuda aí, meus amores, por favor. Continuando esse cálculo, tá? Então vai ficar assim. Veja. G vezes a altura que a gente achou que foi quanto? A ao quadrado sobre 2L. Vou substituir aqui. A ao quadrado sobre 2L. Isso é igual a V ao quadrado sobre 2. Beleza? Ó, você lembra que eu já expliquei aqui para você a fórmula de Torricelli para o movimento harmônico simples? Eu acho que você lembra. Se você não lembra, eu vou te lembrar agora. Torricelli é assim, ó. V ao quadrado é igual a ômega ao quadrado vezes A ao quadrado menos X ao quadrado. Pronto. Onde esse V é a velocidade do corpo em mhs, esse ômega é a pulsação, também conhecida como velocidade angular, esse A é a amplitude e esse X é a posição de onde está o corpo em movimento harmônico simples em relação à origem, tá bom? Nesse ponto aqui, qual é a posição que o corpo está? Está na própria amplitude A. Então eu posso substituir. Ô, gente, perdão, eu tô me confundindo. O que eu tô falando tá tudo certo, mas o que eu tô encontrando aqui agora, nesse ponto daqui, é a energia mecânica no ponto zero, que não é aqui, ó, né? A gente tá desse lado, na posição zero, que é essa. Nessa posição aqui, o x não é A, o x é zero. Então, vou substituir o x por zero. Eu achei estranho, porque se eu tivesse colocado aqui x igual a A, ia ficar A ao quadrado menos A ao quadrado, ia cancelar tudo, ia dar velocidade zero, que dá certo. Mas eu não estou aqui, eu estou estudando energia mecânica aqui, no ponto zero, ó, que só tem energia cinética, tá bom? Ou seja, quanto vale o x? Zero. Se eu substituir aqui o x por zero, vai sobrar isso daqui, ó. V ao quadrado igual a ômega ao quadrado, vezes ao quadrado. Zero ao quadrado é zero, menos zero ao quadrado, que é menos zero, morreu, vai sobrar isso daqui. Então eu posso dizer que isso aqui é a velocidade máxima ao quadrado. É ômega ao quadrado vezes A ao quadrado. Entenderam? Então vai ficar assim, ó. Posso cancelar 2 com 2 aqui, ó. Pronto. Vai sobrar A ao quadrado sobre L é igual. Quem é V ao quadrado, nesse ponto aqui de velocidade máxima, a fórmula de Torricelli para MHS prova que é ômega ao quadrado vezes A ao quadrado. Entenderam, pessoal? Eu espero que sim, que tenha sido claro, tá? Posso cancelar mais alguém aí? Posso. Posso cancelar esse A ao quadrado aqui com esse A ao quadrado. Olha que lindo que foi que sobrou. Sobrou que ômega ao quadrado é igual a G, gravidade, sobre o comprimento do fio. Vou agora colocar raiz quadrada de um lado, raiz quadrada do outro. Aí vai ficar ômega igual a raiz
de G sobre L. Você lembra quem é ômega? Ômega é 2π sobre o período. É a velocidade angular. É o ângulo dividido pelo tempo. Quando o corpo faz uma... Só para você lembrar do movimento circular uniforme. Quando o corpo faz uma volta completa, ele gasta o tempo do período. E qual é o ângulo que ele faz em uma volta completa? 2π. Por isso que é 2π aqui, ó. Nunca esqueça que o movimento circular uniforme tem tudo a ver com o movimento harmônico simples. Até porque o movimento harmônico simples é a sombra do movimento circular uniforme. Tá bom, gente? Continuando aqui, ó. Vê. O que eu faço de um lado, eu faço do outro. Se eu inverter de um lado, eu inverto do outro. Então, vou pegar o período aqui, dividir por 2π, e inverto esse lado. Raiz de L sobre G. Pronto. Isole o período, ó. Esse cara aqui está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então, o período ele vai ser 2π, que multiplica a raiz de L sobre G. Entenderam, pessoal? Olha que lindo, ó. Bateu, ó. Certinho. Então, mais uma vez, estou te provando aqui matematicamente. Né? Fiz por energia. A gente poderia ter feito por força resultante, que acho que é até mais rápido, mas como eu já estava enfatizando energia em aulas passadas, eu continuei para você entender. Energia cinética, energia potencial gravitacional, eu acho válido. Mas, fazendo uma análise energética, a gente também demonstra que o período do pêndulo simples só depende do tamanho do fio e da gravidade local. Mais de nada. Aqui, ó. Quanto maior a gravidade, menor o período. No local que a gravidade é alta, o pêndulo vai oscilar mais rápido. Então, menor o tempo que ele gasta para ir e para voltar. Tá entendendo, pessoal? E mesma coisa o comprimento. Quanto maior o comprimento do fio, maior o período. Quanto maior o comprimento, mais tempo ele vai gastar para ir e para voltar. E se eu levar o pêndulo para a Lua, né, o pêndulo simples para a Lua, lá a gravidade é menor do que a da Terra. Quanto menor a gravidade, ele vai oscilar mais devagar, né? Vai e volta. Quanto menor a gravidade, maior o período. Vai gastar mais tempo para ir e para voltar. Tá bom, pessoal? Isso aqui é pêndulo simples. Deixa eu te mostrar uma questão para a gente consolidar isso com bastante calma e você entender bem. Aqui, separei para vocês. Ó. Vamos fazer rapidinho.